Umas horas atrás, fui fazer um atendimento e como assim quando a gente aceita Jesus de verdade, como a gente ama as almas, como a dor do próximo ela é a nossa dor, como a lágrima de alguém é a nossa lágrima, o choro de uma mãe é o nosso choro também, e é isso ser salvo, é compartilhar, é viver essa grandeza de Deus, acreditar na dor do outro e querer sarar as mágoas e a ferida de alguém. Mas tem hora que é quase impossível você chegar e colocar um tampão nas lágrimas e na dor de alguém. Então o que a gente só pode fazer é chorar junto e declarar que Deus lhe dê forças. E nós temos que acreditar que a igreja do Senhor ela existe e ela faz parte da libertação das pessoas. Com certeza. E muitas vezes nós tratamos a obra de Deus com um pouco de indiferença, ou se não, a obra de Deus tem que ser da maneira que nós achamos que é certo. Mas é incrível como Jesus Cristo, ele lidava com cada situação de uma maneira diferente. Horas ele entrava na casa de um rico, horas o Senhor Jesus falava com um mendigo, horas Jesus curava um cego de uma maneira, horas de outra. Jesus vendo um cortejo passando, e ali estava uma mãe chorando com o seu único filho morto, e Jesus Cristo, tendo compaixão, ressuscita aquele jovem. E Jesus Cristo, em todo o andar dele na terra, ele foi simplesmente e será espetacular. E quando Jesus está em nós, o manifestar de Deus em nós é esquisito, porque da mesma maneira que queriam brecar o manifestar de Jesus na terra, quando Satanás ele identifica Jesus em nós, ele tenta nos brecar de alguma maneira, porque ele sabe que Jesus habita em nós. Apesar de sermos carne e aparentemente somos isso, mas espiritualmente é fácil identificar que dentro de nós vive a essência de Deus, Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 38, é a passagem onde Jesus Cristo chega a uma casa. Essa casa tinha duas irmãs, velhas conhecidas do Evangelho, Marta e Maria. Então diz a palavra de Deus que Jesus chega nessa casa e de repente ele é convidado a essa casa e começa a falar, porque onde Jesus ele estava, ele passava o reino de Deus. Era um pouco tempo de Jesus nessa terra e ele tinha que aproveitar da melhor maneira para educar as suas ovelhas e trazer para si as ovelhas. E Jesus começou a falar e de repente uma das irmãs, o nome de Maria, ela foi até onde Jesus estava, aos pés dele, e começou a escutar o que Jesus falava. Igual vocês estão aqui hoje, escutando a palavra de Deus através de mim, da pastora Cláudia. E naquele momento a irmã chamada Marta, ela estava preocupada com os afazeres. Até parecia algo muito certo que ela estava fazendo, porque ela estava com visitas dentro de casa. Jesus, quando ele andava, ia chegar a um lugar, ele nunca estava sozinho. Sempre tinha os 12 apóstolos, sempre tinha as mulheres que o acompanhavam, entre elas a própria mãe de Jesus Cristo. Então quando Jesus chegava no lugar, chegava praticamente uma caravana, e ali era costume você chegar alguém na casa, ter que servir a mesa, fazer a parte física da história. Era necessário receber aquelas pessoas. Então Marta, de uma certa maneira, ela tinha razão. Ela estava preocupada em servir ao mestre, em servir aos convidados. Mas ela foi se apegando muito naquele momento ao trabalho doméstico. E ao contrário de Maria, que ficou totalmente encantada pelas palavras que Jesus falava, que saía da boca do Senhor Jesus, e ela sentando-se embaixo ali do Senhor Jesus, debaixo dos pés do mestre, ela escutava a palavra que saía da boca dele. Imagina, Jesus falando, a gente babando diante da presença dele, alguém trazendo um discurso lindo dentro da própria casa dela. Era impossível se locomover naquele momento e não escutar
nós somos como Maria, sentamos aos pés do Cordeiro e queremos de Jesus a parte espiritual ouvir. Mas muitas vezes a vida, ela nos empurra a sermos somente a Marta, e nós não podemos ser somente a Marta. Às vezes as pessoas pedem oração para Deus dar um emprego, e eu fico pensando, até que ponto esse emprego não vai ser maior do que fazer a vontade de Deus? Ou até que ponto a ganância de ganhar dinheiro não está acima de fazer a vontade de Deus? Ou até que ponto o cristão não está virando tão materialista e está esquecendo a essência do Evangelho, que é a vida eterna e a salvação? Até que ponto nós não estamos achando que o outro deve executar a mesma coisa que a gente? Pensa, já que ela estava, Marta, fazendo os afazeres, ela estava dando conta, continuasse, mas não implicasse com Maria. Já que Maria estava aos pés de Jesus, que ficasse. É muito comum quando o ministério de um casal, pastor e pastora, floresce, um entre eles é mais para o espiritual e um entre eles é mais para a área física. Isso é um complemento maravilhoso, é incrível, mas dá certo. Porque eu conheço pastoras que têm um dom espetacular de ministrar, e para ministrar é necessário você viver uma vida mais ligada com o espiritual. É muito difícil você viver o material e o espiritual o tempo inteiro. Então elas se lançam mais para a área espiritual, o atendimento, a parte mais ministerial do espiritual. E os pastores, esses que eu conheço, homens, são verdadeiros tratores, porque eles erguem igrejas e, fisicamente falando, tijolos, eles cuidam da parte administrativa, papéis, burocracia, e no entanto os dois trabalham unidos na obra de Deus. E se de alguma maneira aquela esposa que vive muito espiritual começa a falar para o marido: olha, você está errado de construir as igrejas não serão construídas, não haverá a parte física. E se aquele marido começar a falar: olha, você tem que me ajudar a carregar o balde de água na construção, em vez de colocar os peões na obra, aquela igreja ela vai morrer espiritualmente. Muitas vezes nós achamos que todo mundo tem que ser igual, porque nós estamos com a mentalidade de Marta. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Às vezes nós temos que sentar nas